Pessoal, então olha só, a gente começa aí falando pela parte de energia, né? Na verdade, nós falamos na aula passada de energia, trabalho e de resultante centrípeta. Eu vou utilizar exatamente esses três conceitos nessas questões que a gente selecionou aí hoje para a gente poder discutir, tá? São questões importantes, questões interessantes e que vale a pena a gente estar desenvolvendo até mesmo como a questão de aprendizado, né? Sobre conceitos, reforço. Então ele fala assim, a primeira questão, a figura mostra uma plataforma que termina em arco de círculo. Então tá aqui, um arco de círculo, um arco de circunferência, né, seria melhor. Numa situação em que qualquer atrito pode ser desprezado. Então a gente vai desprezar qualquer forma de atrito. E aí uma pequena esfera, ela é abandonada do repouso no ponto a uma altura do solo igual ao diâmetro do círculo. Quer dizer, na verdade, eu não tinha até me atentado para isso. Mas se o nosso desenho estiver certo, ó, partindo lá do ponto A, então isso significa que a gente vai bater lá exatamente no topo da circunferência, tá vendo? Todo mundo percebeu isso aí? Isso é o que ele afirmou para nós então. Quer dizer, então, se a circunferência tiver um raio igual a R, a gente pode falar que a altura inicial da onde ele parte, né, que seria do ponto A, vai ser igual a 2R, ou é o próprio diâmetro dessa circunferência. Legal? Bom, então ele fala assim, a intensidade da aceleração local da gravidade é g. Com relação ao instante em que a esfera passa pelo ponto B, situado a uma altura igual ao raio do círculo, letra A, indique se o módulo da sua velocidade é maior, igual ou menor que no ponto C, situado à mesma altura que o ponto B, justifique a sua resposta. Então aí, ele está querendo que a gente faça uma consideração referente à velocidade, né, dessa partícula quando ela passa lá em B. Então a gente pode falar o seguinte, se o sistema aqui é um sistema conservativo, aqui a gente está observando que ele não considerou a resistência ou qualquer forma de atrito. Ele falou que qualquer forma de atrito pode ser desprezado. Então esse sistema é um sistema conservativo. E como todo sistema conservativo, a gente vai observar o quê? A gente vai observar a conservação da energia mecânica. Ah, como assim eu vou observar a conservação da energia mecânica? Eu posso falar então que a energia mecânica lá no ponto A tem que ser exatamente igual à energia mecânica em C, que vai ser exatamente igual à energia mecânica em B. Dessa forma que a gente vai estar trabalhando, que a gente vai estar observando aí nessa questão da conservação da energia. Tá certo? Beleza isso? Bom, então se isso é verdade, se eu igualar essas duas energias mecânicas, olha, energia mecânica em C igual a energia mecânica em B, já dá para a gente até falar disso direto. Nem é necessário a gente fazer essa consideração que eu vou desenvolver aqui, mas, em todo caso, poderia falar, ó, a energia mecânica em C é a potencial gravitacional em C mais a energia cinética em C. Isso tem que ser igual à energia potencial gravitacional em B mais a energia cinética em B. Só que a potencial depende exclusivamente da altura, né? Nesse caso, porque é o mesmo corpo, então a massa é uma só e a gravidade também. Então eu já poderia de cara afirmar para vocês, olha, essa potencial, que é massa, gravidade vezes altura, é a mesma dessa. Então, se essas duas energias cinéticas são iguais, massa vezes velocidade em c ao quadrado sobre 2 tem que ser igual a massa vezes velocidade VB ao quadrado sobre 2. Bom, dá para a gente simplificar então o que? Esse cara com essa massa com essa massa, e aí a gente vai chegar à conclusão de que a velocidade VC tem que ser igual à velocidade VB, como a gente está observando nesse caso aí. Bacana isso?
Beleza? Então essa é a consideração. Dá para a gente provar que essas duas velocidades são exatamente iguais. Não interessa o fato da gente estar tendo aqui uma trajetória que é um arco de circunferência. Tá? Se eu tivesse subido por outra rampa com uma angulação constante, um outro plano inclinado, atingindo a mesma altura, nós teríamos também a mesma velocidade, porque o sistema é conservativo. Legal? Na letra B, ele fala: determine as componentes tangencial e centrípeta da sua aceleração. Bom, na verdade, em primeiro lugar, quando a gente tem um movimento qualquer, né, um movimento que aconteça no plano, a gente tem duas acelerações. A aceleração total do movimento pode ser decomposta em duas componentes, uma aceleração chamada de tangencial e uma aceleração chamada de centrípeta. A tangencial, ela é responsável pela variação de quem? Essa aceleração tangencial aqui, ela é responsável pela variação da velocidade. Então, por exemplo, Maluf, quer dizer que num movimento uniformemente variado, eu tenho uma aceleração tangencial, com certeza. E essa aceleração tangencial é função da variação do módulo da velocidade do movimento. Já quando a gente tem uma variação da direção da velocidade, então isso aqui é responsável por variar, delta sempre variação, né? Variar a direção, uma variação da direção do movimento. Como assim, Maluf? Se eu tiver uma trajetória curvilínea. Se eu tiver uma curva, eu tenho uma mudança na direção do vetor velocidade. Então, obrigatoriamente, eu vou ter uma aceleração centrípeta. Ficou clara essa ideia para vocês? Bacana isso? Agora, olha só. Quem é que vai desempenhar o papel de aceleração tangencial aqui? Na verdade, o corpo está subindo. Se eu fosse representar isso aqui, eu poderia até fazer assim. Vamos copiar aqui para ficar um negócio bacaninha. Só o ponto B lá, ó. Tá? Aí a gente vai representar aqui os vetores para ficar bem legal. Então, lá no ponto B, por exemplo, eu poderia indicar para vocês um vetor que é o vetor velocidade, VB. Então aqui eu tenho um vetor que é o vetor velocidade, não tem nada a ver com aceleração, tá? Isso aqui é o vetor VB, velocidade VB, desse jeito, tá ok? Além disso, agora falando de vetores aceleração, eu tenho dois nesse caso. Tem uma aceleração que é chamada de centrípeta. Por quê? Porque aponta em direção ao centro da trajetória, chamada inclusive isso de aceleração radial. Por quê, Maluf? Porque tem a direção do raio, aponta em direção ao centro da trajetória. Alguns autores trazem isso como aceleração radial. A gente costuma trabalhar mais com o termo aceleração centrípeta. Então tá lá, ó, em direção ao centro. E tem uma outra aceleração, que é a aceleração tangencial, que varia a direção do movimento. Como assim varia? Varia a intensidade do vetor velocidade, né? O módulo da velocidade. A direção do movimento é a centrípeta quem faz a alteração. Essa aqui vai mudar exatamente a intensidade da velocidade. Então, essa aceleração é a aceleração tangencial. Lembra que a gente sempre diz que a velocidade é tangente à trajetória em qualquer ponto. Então, a aceleração que muda o módulo da velocidade também tem que ser tangente. E aí vocês vão me perguntar, olha, mas quem que faz o papel, então, dessa componente de aceleração tangencial que a gente está observando aqui? Quem faz o papel dessa componente é a aceleração da gravidade. Certo? Ela, inclusive, que vai atuar sobre o objeto
com o intuito de reduzir essa velocidade à medida que ele sobe nessa trajetória. Bacana? Então aqui a gente poderia já de cara identificar, né? Podemos identificar a aceleração tangencial, fazer assim, olha, quem é que desempenha o valor, né? Qual o módulo, a intensidade, né, da aceleração tangencial? A aceleração tangencial tem módulo, e é isso que eu estou representando aqui. Eu podia até escrever assim, representar no vetor, indicar o módulo. Dá na mesma. Então, o módulo desse vetor é exatamente G, que ele falou para nós, né, que era módulo da aceleração da gravidade. O que mais? Para caracterizar um vetor, eu preciso da direção e do sentido. Então, a direção da aceleração centrípeta vai ser o quê? Desculpa, da tangencial vai ser vertical, ou um segmento de reta vertical. E o sentido, logicamente, apontando para baixo. Então, o sentido aqui vai ser para baixo. Então, eu caracterizei o vetor aceleração tangencial. Bacana isso, gente? Beleza? Legal. E agora, como é que você vai fazer para calcular ou caracterizar o vetor aceleração centrípeta? Eu vou arrumar um espacinho aqui, ó. O vetor aceleração centrípeta, ele tem um módulo, como a gente já viu. O módulo da aceleração centrípeta é o quê? V ao quadrado, lá do movimento circular uniforme, V ao quadrado sobre R, né? Sobre o raio, certo? Só que aí ele pediu o valor dessa aceleração, né? O que a gente poderia fazer? Essa velocidade, inclusive, é a mesma velocidade que eu tenho lá no ponto C, tá? Uma outra, talvez uma outra situação interessante da gente considerar. A força resultante centrípeta é sempre mv ao quadrado, é massa vezes a aceleração centrípeta. Concorda comigo? Aqui daria para a gente também calcular o valor dessa velocidade VB, sabendo que o objeto parte do ponto A do repouso. Então dá para a gente trabalhar com consideração de energia aí. Como assim, Maluf? Eu posso falar que a energia mecânica em A, por exemplo, é igual à energia mecânica em B. Isso é interessante, porque eu vou chegar a um valor de velocidade VB que vai ser expresso em função de R, do raio. Então, isso é muito interessante para nós. Vamos fazer isso, então. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou trabalhar com essa consideração que a gente acabou de fazer aí, que é justamente de aplicar o princípio da conservação da energia mecânica. Então, nós vamos fazer igualando lá a energia mecânica em A. Eu vou fazer aqui, ó, energia mecânica em A. Vai ser igual, então, energia mecânica em A vai ser igual à energia mecânica em B. A mecânica em A é só potencial gravitacional. Então, a mecânica em A vai ter que ser igual a quem, na verdade, para nós ali? Vai ser a massa vezes a gravidade, que multiplica a altura do ponto A, que é 2 vezes o raio, 2R. E isso vai ter que ser igual a quem? Vai ter que ser igual à energia mecânica em B, certo? Essa energia mecânica em B vai ser a potencial de B mais a cinética de B. Então, vou simplesmente escrever assim, ó, energia potencial em B mais energia cinética de B. Eu vou desenvolver isso lá em cima, vai ficar mais fácil para a gente. Aí a gente vai chegar onde? Nós vamos chegar no seguinte. Então, ficaria, ó, M, massa, gravidade vezes a altura do ponto A, que é o dobro do raio, é o diâmetro, vai ser igual a energia potencial em B, massa, gravidade vezes a altura, que é o raio, R, mais energia cinética do ponto B, que é massa, VB ao quadrado, sobre 2. Tá certo isso ou não?
Dá para simplificar as massas aí, não dá? Então, se a gente quiser simplificar, por exemplo, eu posso cortar essa massa, com essa outra massa aqui. A que conclusão que a gente vai chegar então? Bom, então eu vou fazer o seguinte. Vai ficar aqui 2 que multiplica GR menos GR é igual a VB ao quadrado sobre 2. E aí nós vamos chegar à conclusão de que 2GR menos GR vai dar simplesmente GR. Isso é igual a VB ao quadrado sobre 2. Legal, e aí, como é que a gente faz? Então a gente pode passar o 2 multiplicando, dizendo que a velocidade VB ao quadrado é igual a 2 vezes a aceleração da gravidade vezes o raio. Interessante porque agora a gente tem condições de voltar lá no cálculo da aceleração centrípeta. Olha só, posso dizer a aceleração centrípeta, o módulo dela, como a gente usou, né? Anteriormente lá para tangencial, vai ser igual a quem? V ao quadrado, é VB ao quadrado, que já está aqui, 2GR, dividido isso pelo raio. Então, a gente pode simplificar esse raio com esse raio, e aí a gente finalmente chega ao módulo da aceleração centrípeta. E aí eu tenho que o módulo da aceleração centrípeta vai ser igual a 2 vezes a aceleração da gravidade. Maluf, e a direção desse vetor? Aí a direção é sempre a direção do centro. A gente geralmente diz que a direção é radial, porque é a direção do raio. Correto? E o sentido seria de B para o centro da circunferência. Legal isso aí, gente? Tranquilo? Então tá aí a questão 1, né, uma questão interessante envolvendo a aplicação de força centrípeta ou resultante centrípeta, como também envolvendo aí a aplicação relacionada com as forças, né, que atuam sobre a partícula e a conservação da própria energia mecânica. Legal? Beleza isso? Então tá aí uma questãozinha interessante para nós. Vocês querem fazer alguma pergunta ou podemos seguir para a segunda questão? Tem alguma dúvida aí, algum detalhe que vocês queiram comentar? Então tá, vou seguindo. Vocês sabem que vocês têm uma mãozinha aí, né? Também, né? Se quiser levantar a mãozinha, é só clicar aí que eu fico sabendo na hora. Certo? Então vamos lá, para a questão 2. Questão 2, mais simples, mas não menos interessante. Ele fala que numa partida de futebol, o goleiro bate o tiro de meta e a bola de massa meio quilograma sai do solo com uma velocidade de 10 metros por segundo, conforme mostra a figura. Então, o goleiro bate o tiro de meta, né, lá do gol, e aí a bola sai com essa característica que vocês estão observando. A massa da bola vale meio quilograma. Então tá aqui, ó. A massa é igual a meio quilograma. E aí a gente tem um módulo, essa velocidade, que é a velocidade inicial que ele falou, né? Tem um módulo que é de 10 metros por segundo. No ponto P, a 2 metros do solo, um jogador da defesa adversária cabeceia a bola. Considerando a aceleração da gravidade 10, né? Qual que é a energia cinética da bola nesse ponto P? Bom, se ele não considerou nenhum tipo de situação envolvendo perda de energia e nenhum tipo de atrito com o ar, por exemplo, então a gente pode dizer que o sistema aqui é um sistema conservativo. E se esse sistema é um sistema conservativo, então nós podemos dizer também que a energia mecânica em qualquer posição da trajetória é sempre a mesma. Ou, melhor ainda, né, a energia mecânica inicial vai ser igual à energia mecânica final. Nesse caso, a energia mecânica final é aquela igual lá no ponto P, a 2 metros de altura.
Então a mecânica inicial vai ser a cinética inicial m, que multiplica essa velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Vamos até acrescentar isso aqui, né? Falar que isso aqui é a velocidade inicial. Isso aí mais o quê? Bom, mas seria mais a energia potencial gravitacional. Mas a energia potencial gravitacional, se a gente colocar o nosso referencial para medida de altura aqui, ó, se aqui tiver o nosso referencial, então não tenho altura na situação inicial de movimento. Portanto, eu não tenho energia potencial gravitacional. Não vou nem acrescentar nesse membro da minha equação de energia algum valor. Isso aqui vai ser igual a quem? Vai ser igual a energia mecânica potencial no final, lá no ponto P. No final eu tenho energia cinética em P mais energia potencial em P, que é massa, vezes a gravidade, vezes a altura do ponto P. Certinho? Agora a gente pode desenvolver essa equação para ver onde é que nós vamos conseguir chegar com isso. Então, fazendo isso aí, nós teríamos... Ele pediu foi a energia cinética do ponto da bola no ponto P. Então, a gente pode isolar isso aqui, ó, certo? Vai ficar assim, então, a energia cinética em P vai ser igual a M V0 ao quadrado sobre 2, né? Menos massa vezes a gravidade vezes a altura do ponto P. Dá para substituir os valores aí. Então, a energia cinética em P vai ser a massa da bola, vale meio quilograma, 0,5. A velocidade inicial dela, 10 ao quadrado. Isso aqui tudo dividido por 2, menos a massa, meio quilograma, gravidade 10 e a altura do ponto P, 2 metros. Então, se a gente fizer essas continhas, a cinética em P vai ser, bom, aqui dá 100 vezes meio 50 por 2, 25, menos 5 vezes 2, 10, né? Não é isso? Então, eu teria que a energia cinética com que a bola chega, atinge o ponto P, vai ser de 15 joules. Tá aí a interpretação da questão, o resultado esperado. Tá aí. Bacana isso aí, gente? Beleza até agora? Então, aqui, letra D. Certo? Vou seguir com vocês lá para a terceira questão. Nessa terceira questão, ele fala para a gente que um corpo de massa 2 kg é lançado do ponto A, conforme indicado na figura, sobre um plano horizontal com uma velocidade de 20 metros por segundo. E a seguir, ele sobe uma rampa até atingir uma altura máxima de 2 metros, atingindo lá o ponto B, né? Como a gente está observando, ok? E aí ele fala assim, sabe-se que o calor gerado no processo foi todo absorvido pelo corpo e que um termômetro sensível ligado ao corpo acusa uma variação de temperatura de 1 grau. Então aqui a variação de temperatura é de 1 grau Celsius. Interessante, a gente falava de física hoje, lá nas nossas aulas da parte da manhã, e a gente falava sobre calor sensível, lembra disso? O que é quantidade de calor sensível? Quem lembra? Falei disso hoje para vocês, não foi? Embora não tenha sido o nosso curso, né, mas a gente comentou sobre isso de manhã. Para me ouvir? Opa, alto e claro. Beleza, olha só. Calor sensível é o que varia a temperatura. Exatamente. Então, a quantidade de calor sensível é a que varia a temperatura, provoca alteração, né? Mudança de temperatura. E a quantidade de calor que altera ou muda, provoca mudança de estado, é chamada de quantidade de calor latente. Certo? Beleza? Bacana isso aí, então. Aí, o que ele fala? Determine o calor específico médio, né, do material que constitui esse corpo em joules por quilograma grau Celsius. Então, a gente vai precisar trabalhar com uma equação, que é a equação da calorimetria, que diz para a gente que a quantidade de calor sensível é igual a massa
vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. Aquela equaçãozinha que eu falava para vocês, a equação do Ki-macete, certo? Bacana? Quantidade de calor, massa, calor específico, variação de temperatura. Agora, da onde é que vem essa quantidade de calor sensível aqui? Da onde vem isso aqui? O que vocês acham? Do atrito? Do atrito. À medida que a gente tem uma situação de atrito, o atrito é um tipo de força dissipativa. Na verdade, ela transforma a energia, pode ser inclusive energia mecânica, né? Nesse caso em energia térmica, em calor, que vai aquecer a superfície, no caso lá vai aquecer o bloco. E aí eu tenho a velocidade, tenho a massa do corpo, ó, que é lançado do ponto A. E tenho uma velocidade de 20 metros por segundo. Essa é a velocidade inicial, não é? Aí ele sobe uma rampa até atingir uma altura máxima de 2 metros. O que eu podia fazer aqui? Eu podia comparar a energia mecânica inicial em A e a energia mecânica final em B. E aí observar, será que elas são iguais? Creio que não. E a diferença entre elas, na verdade, é o trabalho da força de atrito. É o que o atrito transformou em energia térmica, em calor. A gente sempre fala, uma força realiza trabalho quando? Quando ela transforma, quando ela fornece ou quando ela retira também energia do corpo. No caso do atrito, ela está retirando a energia do sistema. Então, aí nesse caso, a gente poderia dizer o seguinte, vamos primeiro calcular a energia mecânica de A. Julinha, qual que é a energia mecânica de A aqui, do bloco, quando ele está na posição A? Está associada essencialmente com o quê? Com velocidade, não é? E aí, se eu tenho só energia devida à velocidade, então eu estou considerando esse referencial que eu desenhei aqui agora, ó, como sendo referencial para a medida de altura. Então, nesse caso, se a minha energia está relacionada essencialmente à velocidade, a energia é puramente o quê? Cinética? Cinética, exatamente, cinética. Então, a energia mecânica em A ela é cinética. E como que eu vou calcular essa energia? Aí eu posso fazer massa, velocidade em A ao quadrado, sobre 2. Bom, daqui nós vamos tirar a massa do bloquinho, lá vale 2 kg. A velocidade dele, 20, e isso aqui vai ser elevado ao quadrado, dividido por 2. Dessa forma aqui, ó. Daí eu vou ter que a energia cinética em A, que é a mecânica na verdade, né? Vai ser, vamos colocar mecânica para ficar mais claro aí. Energia mecânica em A, então, vai ser igual a quanto? 20 ao quadrado, 200. Esses dois aqui eu posso simplificar. 20 ao quadrado, 400, né? Esses dois eu posso simplificar, então daria aí 400 joules. E essa é a energia mecânica lá no ponto A, que seria a situação inicial do movimento, né? Tá aí, ó. Energia mecânica inicial, lá em A. Agora, a energia mecânica em B, ela é puramente o quê? Rafael, você que não participou ainda. Energia mecânica em B. Potencial gravitacional. Potencial gravitacional. E como é que eu calculo a energia potencial gravitacional em B? Massa vezes gravidade. Vezes A altura. a altura de B. Então aí a energia mecânica em B, que é o que a gente precisa para comparar com a energia que eu tenho em A, vai ser a massa do bloquinho, que é 2 kg, a gravidade 10 e a altura do objeto quando ele está em B, que é 2 metros. Se eu fizer essas considerações, então a energia mecânica em B vai ser igual a 2 vezes 2, 4, 4 vezes 10, 40. 40 o quê? 40 joules. Bom, mas espera aí. Então, alguma coisa tem aí, né, nesse meio de campo, porque eu tinha uma energia mecânica em A que era 400. E em B só tem 40.
que aconteceu então? Aconteceu que o trabalho da força de atrito, e que é sempre negativo, é um trabalho resistente. Trabalho positivo é quando ele fornece energia ao sistema. Negativo quando ele retira. Positivo é chamado de trabalho motor. Negativo é chamado de trabalho resistente. Então, o trabalho da força de atrito vai ser igual a quanto? Vai ser igual a menos 360 joules. Foi o que a força de atrito conseguiu retirar do sistema referente à energia. Bom, mas aí o que ele pergunta para nós? Determine o calor específico médio do material. Bom, então, o que eu retirei, logicamente, o que o atrito retirou é a nossa quantidade de calor sensível, é o que foi fornecido ao bloco. E calor fornecido é positivo. Olha que interessante. É uma questão de notação. Eu retirei energia do bloco, mas eu retirei foi energia mecânica. Convertendo essa energia mecânica em calor fornecido ao próprio bloco. Então, o calor fornecido é positivo, provoca a elevação de temperatura. E aí eu teria que isso é igual a massa do bloco, né? Como a gente já havia escrito, massa vale 2 kg, não é isso? O calor específico que ele pediu, é C minúsculo, vezes a variação de temperatura que ele disse que é de 1 grau Celsius. Bacana? Qual foi a quantidade de calor? 360 joules dividido por 2. Isso é o próprio calor específico. A gente vai chegar à conclusão de que o calor específico é 180 joules por... Ah, peraí. Ali ele deu a massa em quilograma. Beleza. Porque ele pediu em joule por quilograma grau Celsius. 180 joules por quilograma grau Celsius. Tem que tomar cuidado aí com a questão das unidades, né? Interessante, aliás, importante observar isso, para não errar. Bom, depois lá na letra B, ele pergunta para a gente o quê? Na letra B ele diz assim, indique se a altura máxima atingida pelo corpo, caso não houvesse dissipação de energia, seria maior, menor ou igual a 2 metros? Justifique a sua resposta. Ô, gente, como é que vocês responderiam isso? A altura seria o quê? A altura atingida seria maior, né? Por que a altura seria maior? Por uma razão bem simples. Se eu não vou perder energia, se não vai haver dissipação ou transformação de energia mecânica em calor, então, obviamente, eu vou conseguir atingir uma altura maior. Porque se toda essa energia mecânica de ar fosse simplesmente convertida em energia potencial gravitacional, então eu teria mais 360 joules de energia potencial gravitacional. Obviamente, a altura deveria ser maior, certo? Ah, como é que você vai justificar isso? Eu posso, inclusive, calcular. Como que eu faria? Igualando as energias mecânicas. Eu tenho que a mecânica em A seria 400 joules, e eu colocaria, então, a energia potencial em B deveria também ser igual a 400. E aí, como é que ficaria isso? Simples, ó. A gente pode falar que massa, que vale 2, a gravidade vale 10, e a altura HB, isso deveria ser igual a 400. Se eu for calcular, eu vou chegar à conclusão de que a altura atingida lá no ponto B deveria ser igual a 20 metros e não mais 2 metros de altura, como lá no item anterior. Tá claro isso aí? Beleza, moçada? Tranquilo? Então tá bom. Então vamos seguir aí para a próxima questão. Próxima questão, uma questãozinha também bastante interessante. Essa questão 4 aí, ela também envolve considerações a respeito acerca de resultante. Tá? Muito bacana isso aí. Ele fala assim, a figura abaixo mostra uma mola ideal. O que é uma mola ideal?
Então ela não dissipa energia, Isso, ela não potência dissipa. elástica. Exatamente, ela não dissipa a energia. Ela simplesmente transfere integralmente essa energia. Tá certo? Beleza? Sem nenhum problema, né? Aí ele diz então nós temos uma mola, a figura abaixo mostra uma mola ideal, comprimida por um carrinho de massa 3 kg, e um trilho inicialmente retilíneo e horizontal, que apresenta um segmento curvilíneo contido em um plano vertical. Daí ele diz assim, o trecho assinalado ABC é um arco de círculo de raio 1 metro. Tá bom. E mais, né? E centro no ponto O. Eu acho que o ponto O ele não, na verdade, não falou, mas dá pra gente imaginar isso, né? Na verdade, se a gente for pensar aqui, ó, daria pra gente falar alguma coisa em termos disso, ó. Como se nós tivéssemos aqui assim o círculo, o centro do círculo desse arco aí. Embora não tenha falado, mas na verdade é como se eu tivesse isso aqui como sendo o raio, isso aqui também, né, ó, como sendo o raio. O desenho não ficou perfeito, né, gente? E aqui também como sendo o raio. E aí o mais interessante é que aqui eu também vou ter o mesmo raio. Se eu prolongar aqui, ó, a gente poderia achar exatamente o mesmo raio aqui também, ó, daqui e aqui também. Então, acaba que a gente tem raios, todos eles aí, como sendo iguais. Tá certo? Beleza? Então tá. Vou considerar aí o raio constante igual a R, né? Só isso. Então tá bom. Continuando, ele fala que o raio vale 1 metro, aí ele diz que a constante elástica da mola vale 8 vezes 10 ao quadrado newtons por metro. Constante elástica da mola, K. 8 vezes 10 ao quadrado newtons por metro. Existe uma relação, e vou lembrar com vocês aqui, entre a força aplicada a uma mola e a deformação que ela sofre. Então essa relação ela é conhecida como lei de Hooke. Está aqui, ó, onde força é a constante elástica vezes a deformação x. Está aí. Força é igual a constante vezes a deformação. Dessa maneira. Isso aqui é a constante elástica. Chamada de constante elástica da mola, que nesse caso aí ele disse para nós que vale quanto? 8 vezes 10 ao quadrado. Então ela vale 800 newtons por metro. O que significa uma constante elástica de 800 newtons por metro? Você precisa ser uma força de 800 newtons para esticar ou comprimir ela a 1 metro. Exatamente. Então, na verdade, se a gente aplicasse uma força de 800 newtons, ela sofreria, desde que, claro, a gente respeitando o comprimento da mola e etc., mas em tese, proporcionalmente falando, ela poderia até chegar a atingir aí uma deformação de 1 metro, certo? E isso é a constante elástica. Essa equação da força elástica ela é conhecida como lei de Hooke. Como que a gente pode calcular a energia elástica? Inclusive falei para vocês que era uma aplicação do trabalho de uma força que não era constante. Mostramos um gráficozinho, né? A energia elástica armazenada em uma mola é K, que multiplica x ao quadrado sobre 2. Estão lembrados disso aqui? Certo ou não? Então tá bom. O que eu posso fazer então agora? Vou seguir adiante aí. Ele quer saber como é que a gente pode fazer para calcular a compressão inicial da mola. É o x, é a deformação. Ele diz que a mola foi liberada e o carrinho sobe o declive e passa pelo ponto mais alto, que é o ponto B, com uma velocidade igual a 2 metros por segundo. Certo? Beleza?
Falou alguma coisa em relação aí a atrito? Falou. Ele está falando, aliás, ele está afirmando para nós que ele está desprezando todos os atritos. Certo? Então, se a gente despreza os atritos, esse sistema, ele é chamado de sistema o quê? Sistema fechado. conservativo. Concorda? Aqui a energia mecânica se conserva. Beleza? Então tá. E aí eu poderia falar para vocês que a energia mecânica inicial, essa é a situação inicial, ó. Vamos considerar aqui, lá no início. Isso aqui é a situação inicial. Então eu poderia falar para vocês, inicial, que eu escrevi ali? Pelo amor de Deus, inicial, ô português. Então eu posso falar para vocês que a energia mecânica inicial vai ser igual à energia mecânica em B, que também seria igual à energia mecânica em A, mas não é isso que interessa, na verdade. E que também seria igual à energia mecânica em C. Só que o que está nos interessando é a comparação lá com o ponto B, porque está pedindo a compressão inicial da mola e lá no ponto B a gente conhece uma informação importante. Aí ele fala que a velocidade em B é 2 metros por segundo. E qual vai ser a altura aqui então, Maluf? Ó, desse ponto B até esse nível inicial de referência nosso. Bom, a gente sabe que aqui está o centro da circunferência que ele havia citado, então tenho duas vezes o raio ali, eu tenho dois raios. Tem um R aqui e tem um R para cá. Ó. Então, se o raio vale 1 metro, como ele havia falado inicialmente, a altura do ponto B vai dar 2 metros. Então, vamos lá. Quem que é a energia mecânica inicial? Vou colocar o nosso referencial de altura exatamente nesse nível. Então, na situação inicial, não tenho altura. Essa energia mecânica inicial, portanto, ela é puramente potencial elástica, não é potencial gravitacional. É elástica. E isso aqui acaba se convertendo, lá no ponto B, em uma energia potencial gravitacional mais uma energia cinética, porque ele passa por B com uma determinada velocidade. Claro isso, gente? Ô, Maluf, Diga lá. antes de você ter que voltar atrás, porque a conta vai dar errado, eu acho que ele está considerando o raio como sendo 1. Tipo assim, a distância do B até o plano como sendo 1. Porque a conta dá certo assim. Ah, tá. Então, na verdade, a distância do ponto B até o plano de referência, é isso? Eu acho que é, porque senão depois tem que tirar a raiz, aí vai ficar errada a conta. Ficou muito ruim isso aqui, né? Porque, na Pois é. verdade, a ideia, ele fala assim, ó, de A até B até C é um arco, né? Um arco de circunferência cujo raio é 1 metro. Ah, tá. Tudo bem. Pode ser que ele esteja se referindo a isso aqui então, ó. Quer ver? Vamos ver se dá pra gente... O cara deve ter feito um desenho aí. Algum desenho ele fez, com certeza, para poder gerar isso. Vamos tentar... Para ver se realmente a gente tem uma ideia melhor aqui, né? Aqui que está o nosso centro lá, né? Está falando mais ou menos isso aqui, ó, Léo. É porque assim, Maluf, eu não sei se tá certo, mas é que a conta deu mais certo assim. Uhum. Não, tudo bem. Aqui, ó, é como se fosse o centro, na verdade. Aqui eu não consigo trabalhar com um compasso menor, então, na verdade, ele teria que fazer o seguinte.
Esse aqui, o resto a gente apaga. Vamos vir para cá, que aqui a gente pode ampliar essa brincadeira aqui, ó. Eu não sei se você está falando exatamente isso, Léo, mas acho que eu entendi o que você disse aí, ó. Como se fosse isso aqui, ó. É isso aí mesmo que eu tô falando. Aí eu teria uma situação como essa aqui, quer ver? Ó, a gente pode ampliar, girar inclusive aqui. E aí eu teria um arco, né, de circunferência, como se fosse esse, ó. De fato é isso mesmo, mas aí é sacanagem dele, hein? Tá vendo lá? Deu certinho o arco, ó. Eu percebi que tava errado, era que ele pediu pra eu tirar raiz de 66. Aí eu voltei um pouco para trás. Tá vendo? Então, na verdade, essa consideração que a gente fez aqui tá errada. Não é R e R, né? Mas ele ficou muito ruim esse desenho dele, né? O que ele falou? Na verdade, ele falou o trecho assinalado ABC, um arco de círculo de raio 1 metro e centro no ponto O. Sabe o que faltou aqui, Léo? O ponto O. Cadê o ponto O? Concorda comigo? Olha lá, Podia ter colocado, né? não tem ponto O. Se eu tivesse provavelmente colocado o ponto O como sendo esse cara aqui, ó, aí pronto, beleza. Aí a gente tinha enxergado melhor, né? Então, na verdade, isso aqui é que é o arco de circunferência, ó, e esse é o raio que ele falou, né, o R. E, obviamente, esse raio vai ser também medido lá em relação ao ponto B. Dessa forma aqui, ó. Agora sim. Agora ficou claro. Bacana? Então tá. Aí se eu aqui que eu vou deixar até esse desenho aqui, que eu acho que fica legal para vocês. Então esse aqui é o raio R, isso aqui é o raio R também. Então se eu for desenvolver isso agora, a gente poderia falar o quê? Bom, agora sim, energia potencial elástica, que é K, que é a constante elástica vezes a deformação da mola ao quadrado sobre 2, vai ser igual a quem? Vai ser energia potencial gravitacional, e aí eu vou usar 1 metro de altura, porque é só o raio, então seria a massa M. A massa vale quanto do carrinho aí? 3 quilogramas? Então, 3 vezes a gravidade 10 vezes a altura do ponto B, que é 1 metro, é mgh, porque é potencial gravitacional, mais a cinética em B. E a cinética em B, a massa 3 vezes a velocidade 2 metros por segundo ao quadrado sobre 2. Então, seria mv ao quadrado sobre 2. Daqui dá para a gente chegar à conclusão. O K vale 800, né? Então, ficaria x ao quadrado vai ser igual 30. 4 aqui dá para simplificar. 3 vezes 2, 6, mais 30, 36, dividido pelo valor de K, que é 400. Então, dá para a gente encontrar a deformação, raiz de 36 é 6, raiz de 400 é 20. Bom, então, na verdade, isso aqui vai ser igual a 0,3 metros, né? 0,3 metros ou 30 centímetros. Isso é a deformação da mola. Bacana. Então, observar que aí a gente precisa da informação da onde que estava lá o ponto O. Ele não falou, esse cara aqui é que era o ponto O, justamente onde estava o centro, né, desse arco de circunferência. Agora, a parte mais interessante que eu acho do exercício é essa letra B aí. O que ele fala? Na letra B, ele fala para a gente trabalhar, para a gente desenvolver, calcular a intensidade da força exercida pelo carrinho sobre o trilho no ponto B. Lá no ponto B. Então, seria uma situação como essa aqui. Se eu for representar o carrinho lá no ponto B, e eu vou fazer isso, para deixar bem claro isso aí para vocês. Então, tá aqui. Nós vamos representar o carrinho ali.
Então, quando o carrinho passar lá pelo ponto B, eu vou ter uma situação que seria a seguinte. Eu não tenho carrinho aqui, eu vou colocar um bloquinho mesmo. Tá lá o meu carrinho, lá no ponto B. Certo? Aí esse carrinho passa, logicamente, pelo ponto B com uma certa velocidade, como a gente falou aí, não é? Não é isso? E a velocidade de 2 metros por segundo, né? Como ele falou. Quero saber quem que é a força, qual é a força que o trilho ou que o solo exerce sobre o carrinho lá nesse ponto B. Então eu queria que vocês me dissessem quais são as forças que atuam sobre esse bloco lá em B. Primeiro eu tenho o peso dele, né? Peso do bloco, que é vertical, e para baixo. Concorda ou não? Esse é o peso de B. Além dessa força peso, o que mais eu tenho? Tem mais uma força lá, não tem? Que é essa aqui, ó. E que vocês chamam de quê? Como é que vocês chamam essa força aqui? Reação normal do apoio. Bacana ou não? Ah, beleza, Maluf, mas e a força centrípeta? Aonde que ela está atuando aí? Eu falei para vocês que força centrípeta não é nenhuma nova força da natureza, ela simplesmente é uma resultante das forças que atuam sobre o corpo, sempre quando a gente tem um movimento circular. Aí nesse caso, como a trajetória, logicamente, da partícula, ele muda a direção de movimento, encurvando nessa trajetória para baixo, então a resultante centrípeta aí vai ter exatamente essa orientação também. Então eu teria que a resultante centrípeta vai estar apontando, vou deslocar um pouquinho aqui, ó, mas a resultante centrípeta vai estar apontando para baixo. Essa vai ser a resultante centrípeta. E ela é resultante das duas forças que aparecem aí. Então eu posso falar que a força resultante centrípeta é igual ao peso de B menos a reação normal do trilho sobre o bloquinho. Mas resultante centrípeta, segundo o que a gente viu, é massa, velocidade, né, lá em B ao quadrado, sobre o raio. E isso vai ser igual, quem que é o peso de B? É a massa vezes a aceleração da gravidade, né? E aí menos o valor da reação normal. É exatamente a normal que a gente quer calcular, que a gente quer encontrar. É a força que o trilho exerce sobre o bloco. Está aqui o que ele está perguntando para nós. Então, se a gente for desenvolver isso aí, vai ficar a massa, então a normal, né? Posso passar para cá, ó. Normal positiva, vem somando, vai ser a massa 3 kg vezes a gravidade 10. Que mais? Menos a componente mvb ao quadrado sobre r. Então, ficaria massa 3. Velocidade ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. Vou até colocar 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, dividido pelo raio, que a gente falou que é 1 metro, né? Então, se a gente fizer isso, a reação normal vai ser 30 menos 3 vezes 4, 12. Portanto, o valor da reação normal vai ser igual a 12, 30 menos 12, 18 newtons. Esse é o valor da reação normal. Bacana isso, gente? Tranquilo isso aí, moçada? Beleza ou não? Beleza. Então tá bom. Show de bola. Questãozinha também interessante envolvendo aí cálculo de resultante centrípeta, né? Isso é importante para nós. Então, tá aí um exercício legal. Vamos voltar aí à próxima questão, então. Essa questão novamente envolve aí um cálculo bem simples, mas às vezes confunde esse negócio, hein? Às vezes confunde.
Ele fala para a gente, por exemplo, de duas molas idênticas, ideais, quer dizer, não existe dissipação de energia nessa mola, processo de dissipação, de massas desprezíveis. E aí ele fala, o comprimento original, isso é, sem nenhuma deformação para cada uma das molas, ele é de 20 centímetros. Esse é o comprimento original, né? Como a gente está observando, como ele fala aí para nós. Aí ele diz, na situação A, uma delas está sustentando em equilíbrio um bloco de peso 8 newtons e o comprimento medido da mola é 28. Então, peraí, se o comprimento original sem deformação é 20, e quando eu coloco o bloco pendurado, né, na situação A, na mola, e ele passa a ser 28, qual que foi a deformação da mola? 8 centímetros. Vocês concordam comigo? Então, beleza. Aqui eu teria, então, para A, né, ou para uma situação como essa inicialmente, uma deformação de 8 centímetros. Bom, na situação B, as duas molas juntas sustentam o mesmo bloco. Gente, se eu estou falando para vocês aqui, ó, presta atenção na pergunta, hein? Se eu estou falando para vocês que aqui a deformação é de 8 centímetros, qual que é o valor da tração que essa mola está suportando aí? Qual que é a força elástica que atua sobre ela? Essa é a pergunta que eu queria fazer. Força elástica não é igual ao peso do bloquinho? Concorda comigo ou não? Então a força elástica aqui vai valer quanto? 8 newtons, porque o peso do bloco é 8 newtons. Então nessa situação eu também vou ter, além da deformação de 8 centímetros, uma força elástica que vai ser igual a 8 newtons. Certo isso ou não? Aqui, qual vai ser a força elástica que vai atuar? Se vocês forem pensar em força de tração, a tração ao longo de um fio, ao longo de uma corda, é sempre a mesma. Ela é constante. E aí, ao longo de toda a corda, a tração vai ser 8 newtons, que é o peso do bloco. Então, aqui vale 8, aqui vale 8. Então, as molas, cada uma delas deverá apresentar uma deformação de 8 centímetros, que é equivalente à força elástica, ou equivalente à tração no fio, né, para que eu possa ter o equilíbrio da força-peso. Então, aqui eu também vou ter uma força elástica indicada aí na mola, que vai ser de 8 newtons. E da mesma maneira, aqui eu também vou observar essa força elástica. Certo isso aí? Beleza? Tá bom. Aí ele fala, a energia potencial elástica total dessas duas molas juntas em B, quando comparada com a energia potencial da única mola em A. Ficou reduzida à metade, ficou dobrada, ficou quadruplicada? Como é que ficou isso? Ele quer saber a energia potencial elástica total em comparação com a inicial em A. O que eu posso fazer para observar isso? A energia potencial elástica, como a gente já viu, é K que multiplica x ao quadrado sobre 2, que na verdade é exatamente a ideia, né, da energia acumulada na mola. Então eu teria, por exemplo, na situação da letra a energia potencial elástica em A vai ser igual a constante K, ele não falou, vou simplesmente colocar K, que multiplica a deformação da mola é 8 centímetros, então vai dar 8 ao quadrado, isso aqui dividido por 2. Bom, se eu for resolver, quanto que vai dar isso aqui? 64 por 2, 32 vezes o valor de K. Isso aqui seria em joules, não é quilojoules não, é porque K aí eu não tive como substituir. Daria até para calcular, mas nem interessa isso. Se eu for calcular a energia potencial do sistema elástico em B, aí logicamente eu tenho duas molas, eu precisaria calcular a energia potencial de cada uma delas. Mas se cada uma delas apresenta a mesma deformação, eu vou ter a mesma energia potencial elástica associada a cada uma.
Se eu somar essas duas energias para obter o total, eu vou ter o dobro de K, que multiplica 8 ao quadrado, sobre 2. Então, obviamente, isso daria 64K, que é a constante elástica, joules. Está aí a energia potencial elástica em B. Bacana? Beleza? Então, o que aconteceu com a energia potencial elástica? Ela dobrou. E aí eu teria a letra B como sendo a resposta esperada. Alguma dúvida nessa questão aí? Muita gente às vezes vai analisar rápido demais e em função do fato da gente ter a deformação final do sistema vai ser igual a 16, porque cada uma delas sofre uma elongação de 8, um aumento de comprimento de 8, então o total seria 16. Ah, Maluf, mas aí a energia elástica é proporcional ao quadrado da deformação. 16 ao quadrado dá 256. Então aumentou, por exemplo, aí 4 vezes, 8 vezes. Quer dizer, vai achar que isso tem a ver com a potência ao qual a deformação está elevada. Então tem que tomar cuidado nessa análise aí. Beleza? Tranquilo isso? Alguém tem alguma dúvida nessa consideração que a gente fez? Certo ou não? Então tá bom. Então vamos lá para o próximo exercício aí. Lá na próxima questão, eu tenho uma questão que fala assim, ó. A figura mostra um skatista que junto com o seu skate tem massa 70 kg, o conjunto, né? No início da descida de uma rampa. Ele parte do repouso, então ele está partindo de uma situação em que a velocidade inicial vai ser igual a zero, certo? Só tem altura, portanto, essa velocidade inicial, eu podia até falar que é velocidade em A, né? Ele partiu de A, então a velocidade em A vale zero. Então lá em A só tem energia potencial gravitacional, não tem energia cinética. Aí ele diz, ele parte do repouso, abandona a pista em C, quer dizer, o cara desce aqui, salta lá em C, certo? Numa manobra radical, para que numa manobra radical tocar o outro lado da rampa no ponto D. Aí ele vai continuar, dá um salto ornamental aqui, papapá, e continua aqui, ó. Beleza? E aí, o que eu vou ter? Pertencente também esse ponto B, desculpa, em D, ponto. Entre os pontos A e C, que seria essa primeira rampa, ele passa pelo ponto B, que é um ponto que está a 5 metros de altura em relação ao nível de referência. E esse ponto B pertence a um trecho em que a pista tem a forma de uma circunferência de raio 3,5 metros. Nossa, essa circunferência aqui ficou pior do que daquele exercício anterior, né? Tá certo? Desprezando os atritos e adotando a gravidade 10, qual é a intensidade da força que o skatista recebe da pista quando ele passa pelo ponto B? Então eu queria saber de vocês. Vou fazer até um esqueminha bacaninha aqui também, ó, de novo. Quando o carinha passa lá pelo ponto B, quando ele passa pelo ponto B, imagina, eu vou, não sei desenhar o skatista aí, nem o sujeito, né? Nem o skate, nem o skatista. Como é que eu vou representar então um bloquinho aqui, ó? Bloquinho resolve, pronto. Quer saber o seguinte, quando esse cara passar lá em B, quais serão as forças que estarão atuando sobre ele? Que forças vão atuar sobre ele? Alguém me fala aí. Então, quando ele está lá em B, quais são as forças que atuam? Peso?
que mais? Que é o peso dele, né? Peso. E além da força-peso, existe uma reação, que a gente denomina aí de reação o quê? Normal. Reação normal. Legal. Quem que vai ser maior? A normal ou o peso? Para onde é que está a curvatura da trajetória dele? Não está para cima? Então a resultante tem que estar apontando na direção do centro da trajetória, resultante centrípeta. Certo? Então, obviamente, a reação normal é maior. É o contrário daquilo que a gente tinha visto no exercício anterior. Então, nesse caso, daria para a gente observar o seguinte. Então quando ele passa lá em B, podemos fazer assim, em B, a força resultante centrípeta, a gente já viu que é massa vezes VB ao quadrado sobre raio. Isso aqui vem da segunda lei de Newton. Resultante igual a massa vezes aceleração. Só isso. Agora, a resultante centrípeta diretamente das forças que atuam no sistema vai ser a reação normal menos o valor do peso. E isso é igual a massa vezes velocidade VB ao quadrado dividido pelo raio. Tá claro isso aí, gente? Beleza ou não? Tranquilo? Bom, agora, como é que eu faço para calcular, então, a reação normal? Bom, então a reação normal ficou fácil. A normal vai ser igual. Quem que é a massa do corpo aí? 70. Vezes velocidade em B ao quadrado. Ih, Maluf, eu não sei a velocidade em B. Então, deixa VB ao quadrado, por enquanto. Dividido pelo raio. Qual que é o raio da trajetória que ele falou? Acho que é 3,5, né? A pista tem 3,5 metros de raio lá na parte inferior. Então, seria 3,5. Mais o peso. O peso que estava subtraindo o primeiro membro passa somando. E o peso é a massa 70 vezes a gravidade 10. A única incógnita que a gente precisa encontrar para resolver a questão é justamente a velocidade VB ao quadrado. Certo? Precisa achar isso aí. Quer dizer, a velocidade, né? Como que eu vou fazer para desenvolver essa velocidade? Então, eu vou precisar fazer considerações de energia, né? Então, para achar isso aqui, ó, eu preciso trabalhar com as considerações de energia. Então, eu vou dizer que a energia mecânica em A é igual à energia mecânica em B. Maluf, mas por que você pode dizer isso? Porque ele está desprezando os atritos. Então, o sistema novamente é um sistema chamado de quê? Conservativo. Conservativo. Tá aí. Então, a energia mecânica em A vai ser a potencial massa, gravidade, altura do ponto A, e aí a velocidade em A é zero. Então, ele não tem cinética em A. Isso mais o quê? Mais nada, não tem cinética, então vai ser igual. A mecânica em B. Em B eu tenho altura e tenho velocidade. Então, a mecânica em B é cinética, massa, velocidade em B ao quadrado sobre 2, mais a potencial em B, massa, gravidade, vezes a altura do ponto B, H índice B. De cara dá para a gente simplificar o quê? As massas, né? Certo? Então vamos fazer a simplificação das massas e vamos seguir adiante. Então eu teria aqui, por exemplo, simplifica essa massa, com essa outra massa. Então a gente vai chegar à conclusão de a gravidade, nesse caso, é 10, né? Então 10 que multiplica a altura do ponto A, que é 12, vai ser igual. Velocidade em B ao quadrado é o que eu quero achar. E, aliás, eu quero é VB ao quadrado mesmo. Sobre 2, mais o valor da gravidade, 10, vezes a altura do ponto B, que vale 5 metros. Então, fazendo as contas, né, 120 menos 50 vai dar 70.
70 é igual a VB ao quadrado sobre 2. Então, a velocidade VB ao quadrado vai ser igual a 140. Eu não vou tirar a raiz disso aqui, porque ele está pedindo, eu vou precisar do VB ao quadrado mesmo. Então, eu vou pegar esse cara e vou substituir lá na equação de cima. E aí a gente vai conseguir chegar onde com isso? Bom, a gente vai conseguir chegar aqui, ó. Então, eu vou ter 70, 140, então o N, na verdade, vai ser igual a reação normal, né? Vai ser igual a quem? 70, que multiplica 140, isso aqui dividido por 3,5, 3,5, mais o valor de 700. Esse é o valor da reação normal. Se a gente for fazer essa continha aí, a gente vai encontrar 70 vezes 140 dividido por 3,5 mais 700. Isso vai dar 3.500 newtons. Eu, particularmente, vou fazer uma crítica aí ao exercício. Eu acho uma viagem da maionese, né? Por quê? Porque uma força dessa natureza é equivalente a um peso de um corpo de massa quanto? 350 quilos. Então, se fosse possível isso, Léo, o sujeito, o skatista, descer essa rampa aí, adquirindo essa velocidade e, obviamente, conseguir saltar, o cara é ninja, não é? Por quê? Se ele tá com uma reação normal de 3.500 newtons, ele tá longe, voou. Na verdade, a ideia é assim, ele teria que, embora o peso dele continue sendo igual a 700 newtons, ele vai estar recebendo a ação de uma força de 3.500 newtons. Se ele estivesse passando em uma balança aqui, a balança mediria 3.500 newtons. Quer dizer que ele vai ter a sensação de que o peso dele aumentou. É como se ele tivesse uma massa de 350 kg. Ele não vai conseguir suportar esse esforço. Entenderam a ideia? Bacana isso? Vocês já ouviram falar quando um piloto faz uma manobra de looping? O cara fica submetido a várias vezes o valor do próprio peso por conta de quê? Por conta da aceleração centrípeta. Um piloto, por exemplo, de caça, ele é treinado para suportar até 7 a 9 vezes o valor da aceleração da gravidade. Ah, Maluf, por quê? Porque tem um teste, o teste que garante que ele pode pilotar um avião caça, é o primeiro que eles passam por ele. Se não passar, já era. Ele é desligado automaticamente do curso de formação de piloto de caça. E não vai voar esquadrão caça. Ah, mas isso é sacanagem, né? Não. Sabe por que não é? Porque se o cara fizer uma manobra lá em cima e ele ficar submetido a uma aceleração de 9 Gs e ele desmaiar, ele vai transcender, né? Quando ele acordar, ele já está em outro lugar há muitos anos na frente, né? Não é não? Não é não, Léo? Eu acho que se ele desmaiar, ele não acorda nunca mais. É interessante isso aí, mas vocês sabem quanto que o Brasil gasta para formar um piloto de caça? O Brasil. Curiosidade, hein? Ah, como que começa a formação de um piloto de caça? Começa lá na Escola Preparatória dos Cadetes do Ar. Lá na EPICAR, em Barbacena. Começa lá no primeiro ano do ensino médio.
contando, levando em conta tudo isso. Alojamento, alimentação, instrução militar, etc, etc. Do primeiro ano. Depois, quando ele termina o terceiro ano lá pela EPICAR, ele vai para a AFA, Academia da Força Aérea. Ele fica lá mais 4 anos. Depois, quando ele termina a Academia da Força Aérea e vai voar esquadrão caça, de 300 alunos, geralmente 2 conseguem, aí ele vai lá para a Barreira do Inferno, em Natal. É uma base aérea de esquadrão caça, e aí ele fica lá mais 2 anos. Depois disso aqui tudo, o governo gastou com o sujeito 3 milhões de dólares. Com um piloto de caça. Bacana? Legal? Sabe quanto custa um avião de caça? Desses que a gente tem comprado aí? Em torno de 32 milhões de dólares. Curiosamente, custa mais caro, né, do que a formação do piloto. Infelizmente, é uma conta que eles fazem. Às vezes as coisas têm mais valor do que a vida humana. Isso é muito triste, né? Bom, mas vamos lá. Para a gente fechar, ele considera aí na questão 14 uma mola de constante elástica K em massa desprezível e ela está comprimida junto a um anteparo com uma elongação X. Então ela foi comprimida. Isso, lógico, em relação ao seu ponto inicial de equilíbrio, né? Ao ser liberada, essa bola que comprimiu a mola percorre uma trajetória de comprimento igual a D, aonde atua o atrito, e o coeficiente é μ. E esse coeficiente de atrito aí é coeficiente de atrito dinâmico, porque se existe um movimento, só pode ser dinâmico. Subindo posteriormente uma rampa de altura H, agora sem atrito. E aí ele considera qual é o valor mínimo dessa deformação da mola para que a bola atinja o ponto mais alto da rampa, que é o ponto B. E esse exercício é um exercício literal. Só tem variáveis literais. Eu tenho que responder em função de K, de M, de G, de D, né? Enfim. Como que eu posso resolver isso aqui? Simão, diagrama as energias e vai substituindo o que der. Nesse trecho aqui, então, Léo. Nesse trecho. Vou chamar de C até B. O sistema é conservativo? É. Mas no trecho de A até C, não é. Não é conservativo nessa região. Aqui. Não conservativo. Ah, beleza. Então, como que você vai fazer para desenvolver isso? É simples. A gente pode, por exemplo, resolver de trás para frente. Como assim? Vamos começar lá em B. Como se eu tivesse abandonado a bolinha lá em B. Porque ela tem que atingir o ponto mais alto. E aí, para ela atingir o ponto mais alto com o valor mínimo de deformação da mola, ela vai atingir o ponto mais alto e chegar aqui em B com uma velocidade VB igual a 0. Certo? Então eu vou abandonar a bolinha em B e deixar ela rolar, pulando abaixo. E aí eu vou conseguir encontrar com que velocidade ela passa em C. É a mesma velocidade com que ela tem que passar na subida do plano inclinado. Entenderam a ideia? Certo ou não? Então eu poderia fazer, por exemplo, lá a energia mecânica em B, que vai ser só potencial gravitacional, tem que ser igual a energia cinética em C. E aí aqui vai ser só potencial gravitacional. Então ficaria energia potencial gravitacional em B é igual. E aqui vai ser só cinética, energia cinética em C. Dá para a gente desenvolver isso aí e chegar no seguinte. Energia potencial gravitacional em B é massa, gravidade, altura HB. A cinética em C é massa, velocidade em C ao quadrado, sobre 2. Bacana, dá para simplificar essas massas, a gente simplifica essa com essa.
E aí eu vou conseguir chegar a uma relação ou calcular com que velocidade eu vou ter que atingir o ponto C. Show de bola. Então eu vou ter que VC ao quadrado é igual a 2, que multiplica a gravidade vezes a altura do ponto B. Dá até para substituir, porque o HB ele chamou de H só. Então a velocidade VC é raiz quadrada de 2GH. Ah, Maluf, essa aqui é a equação de Torricelli, quando a gente aplicava na queda livre, é exatamente. Ela corresponde também à situação de conservação de energia, né? Agora, como que eu vou calcular a deformação da mola? No instante inicial em que a mola está comprimida, eu só tenho energia potencial elástica. E quando ele passa em C, eu só tenho energia cinética. Só que aqui houve uma perda de energia. E essa perda de energia é o trabalho da força de atrito. Ah, Maluf, qual é o trabalho da força de atrito de A para C? Bom, é simples. É menos a força de atrito vezes o deslocamento. Ah, mas aqui eu não teria que considerar o cosseno do ângulo? Eu já considerei o cosseno do ângulo igual a menos 1, por isso eu representei o sinal negativo. Porque na íntegra, trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. O ângulo formado entre o deslocamento e a força de atrito é 180. Eles têm sentidos contrários, por isso que a força de atrito está retirando energia do sistema. Então, o trabalho da força de atrito de A para C vai ser igual a quem? Vai ser igual a menos, quem que vai ser a força de atrito? O coeficiente de atrito vezes normal, que é o próprio peso, vezes o valor do deslocamento, que é aquele Dzinho, que ele chamou como D minúsculo. Isso é o trabalho da força de atrito. Se eu quiser substituir no lugar da normal, posso colocar o peso, né? Que é massa vezes gravidade, certo? Que o plano é horizontal. Tá bom. Então, eu vou colocar aqui assim, o trabalho da força de atrito simplesmente vai ser igual a menos μ, que multiplica P vezes o valor de D. Show de bola! Agora, esse trabalho, na verdade, é a quantidade de energia que foi dissipada. Então, eu posso falar para vocês que a energia mecânica em A, na verdade, é a energia cinética em C, que está associada a massa vezes velocidade em C ao quadrado sobre 2, mais ao trabalho da força de atrito. Só que eu tenho que somar essa energia. Então, ficaria como? A energia em A, ou a energia mecânica em A, né? A potencial elástica em A, porque a mecânica em A é só potencial elástica, vai ser igual a quem? A cinética em C, mais o módulo do trabalho da força de atrito, que é exatamente o valor μ vezes P vezes o valor de D. Então, a energia potencial elástica lá em A vai ser igual. Cinética em C é massa vezes velocidade C ao quadrado sobre 2, vai dar m, que multiplica velocidade ao quadrado vai ser raiz de 2GH ao quadrado é 2GH. Isso aqui dividido por 2. Dá até para simplificar isso aqui, ó. Mais o que ainda? Mais o que foi perdido de energia. Então, eu vou somar μ, que multiplica massa vezes gravidade, que é o peso, vezes o valor de D. Bom, massa vezes gravidade dá até para a gente colocar em evidência. Aí a energia potencial elástica em A, que é K que multiplica a deformação ao quadrado sobre 2, vai ser igual. Vamos colocar o mg em evidência. Mg, que multiplica H mais μ vezes o valor de D. Ah, Maluf, o que você quer encontrar? Eu quero encontrar o x. Então, vamos encontrar o x, vamos isolar isso aí. Aí a gente vai chegar à conclusão do seguinte, ó. Isolando isso, então, a gente vai chegar a essa conclusão aqui, ó. Finalmente, nós teríamos
que x ao quadrado vai ser igual a 2mg, que multiplica h mais μ vezes o valor de d, tudo isso dividido pela constante elástica K. Tá aí, ó, por K. Certo? Ah, mas aqui é x ao quadrado, então o x é o quê? Bom, se eu quiser isolar o x, eu extraio a raiz quadrada disso tudo ou elevo a meio, que é o mesmo que extrair a raiz quadrada. Isso aqui, na verdade, vai estar dividido por K. E aí, isso aqui tudo vai estar elevado a meio. Então, essa é a deformação que a mola deve apresentar. Tá aí, um probleminha literal bacaninha da gente observar. Beleza isso? Tranquilo ou não, gente? Tranquilo. Bacana? Bom, moçada, entenderam as questões que a gente desenvolveu hoje aí, referentes a essa parte de energia? Vocês querem fazer alguma pergunta, alguma consideração, alguma curiosidade? Ô, Malu, você aqui acompanhando assim, o raciocínio vai, sabe? Só que quando eu pego pra fazer sozinha, eu fico muito perdido. Só que eu acho que eu preciso de treinar também, né? Então, Na verdade, à medida que você vai treinando, Júlia, vai melhorando. Agora, por exemplo, aí a gente já tem 7 questões a mais, que são questões diversas, interessantes, de aplicação. Tenta pegar essas questões e tenta resolvê-las, às vezes sozinha, entendeu? E logicamente, você pode ir treinando. À medida que você vai treinando, você vai melhorando, não resta dúvida disso. Vai assimilando, vai reforçando a parte conceitual, tá? Eu vou ver se eu consigo ainda resolver com vocês mais 2 ou 3 questões interessantes ainda sobre esse tópico. E aí depois a gente segue adiante. Tá ok? Beleza? beleza. Eu estou gravando as aulas com vocês e essa aula está sendo gravada também. Eu vou colocar lá à disposição de vocês lá no servidor, tá? Então é uma oportunidade também de vocês estarem revisando. E as aulas estão sendo gravadas em HD, não é igual o Teams, não. Então acho que vai ficar legal de vocês reverem esse conteúdo todo aí. Bacana? Então tá, gente. Então eu vou encerrar a gravação agora.